夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Olá, mestres e servos de verdade! Hoje vamos fazer a atualização das classes de Fate Grand Order, explicando seus ciclos de força, fraqueza, em termos de lore, e também as características das classes. Já tínhamos um vídeo desse no passado, mas chegaram novas classes e por consequência precisa de atualização. Diferente da versão anterior, primeiro eu vou explicar cada uma das classes individualmente e depois eu vou falar a relação entre elas de fraqueza e força. Vamos começar com a classe básica Shielder. A definição da classe é Mestre da Defesa e Servo de Escudo, um tipo de guerreiro que possui uma defesa quase impenetrável. Em Fate Grand Order, Mashu é a única Shielder que temos até o momento, mas existem alguns espíritos heróicos que podem ser incluídos nessa classe, como Aias o Grande, o personagem da Guerra de Troia. Os membros da classe Shielder são portadores de escudo, ou outra forma de fortificação defensiva, capaz de repelir ataques. Saber. Sua descrição é Cavaleiro de Espada, espírito heróico da espada. Guerreiro bom em todos os parâmetros, ágil e poderoso, em combate corpo a corpo, extremamente adepto da arte da espada. A classe possui os maiores parâmetros de default entre todas as 7 classes básicas, o que lhe confere a fama de ser a classe mais forte da Guerra do Cálice. Os membros dessa classe têm como arma primária a espada, não importa o tipo da espada que ela seja. A classe geralmente tem como ponto fraco a capacidade de combate a longo alcance. Não que eles não possam possuir um meio de ataque de longa distância, porém eles raramente vão exceder um Archer ou um Caster nessa categoria. Pertence ao grupo dos 3 grandes cavaleiros, ao lado do Archer e Lancer, sendo as melhores classes de combate direto entre as 7 classes básicas. Esses 3 cavaleiros também são conhecidos por compartilhar as mesmas habilidades de classe resistência à magia. Pouquíssimos Sabers não têm resistência à magia, e quando não o possuem é devido a alguma situação particular. Sabers também tendem a possuir a habilidade montaria, embora não seja padrão. Os membros da classe Saber têm como principal fantasma nobre suas espadas, ou uma técnica utilizando as espadas. Não necessariamente o fantasma nobre mais poderoso de um Saber será sua espada, porém, ele sempre será seu fantasma nobre principal. Raramente o Saber terá outra arma corpo a corpo que não seja uma lâmina. Archers, cavaleiros de arco e espíritos heróicos de arco. Excelentes batedores que se excedem em poderosos fantasmas nobres. Mestres do combate a longa distância. A classe mais meme de Fate, tendo menos servos atualmente utilizam a arma em questão. O membro da classe possui uma principal forma de ataque e o uso de armas de médio e longo alcance. Enquanto qualquer arma que seja capaz de disparar projéteis ou liberar rajadas de energia sejam suficientes para classificar um espírito heróico como um Archer, muitos membros da classe Archer são capazes de lutar em corpo a corpo, mas geralmente são inferiores ao Saber e ao Lancer. Apesar de serem Archers, alguns Archers podem possuir outros armamentos além de seu arco ou outra arma de distância. Além de resistência à magia possuída pelos 3 cavaleiros, Archers possuem como habilidade inata ação independente. Raramente um Archer não irá possuir essa habilidade. Archers podem empregar diversas formas de combate a longo alcance, e muitos membros dessa classe possuem clarividência em rank médio para baixo, que permite a eles prever o movimento de seu oponente e disparar com precisão, mesmo que esteja em combate corpo a corpo. A classe variante do Archer é o Gunner, mencionado pelo servo Billy the Kid. Lancer, cavaleiro de lança e espírito heróico da lança, presenteado com agilidade extrema e proficiência na tática de bater e correr, assim como nas armas corpo a corpo de alcance médio, conhecido como lanças. Os membros da classe Lancer são dotados de alta agilidade e geralmente possuem boa mobilidade, com pouquíssimas exceções. Lancers também tendem a ter a pior sorte entre as 7 classes principais. Enquanto a arma padrão para os Lancers seja a lança, outras armas de arte como a alabarda, foice, também são empregadas para membros dessa classe. Enkidu é a única exceção até agora que utiliza correntes como forma principal de ataque. Como um dos 3 grandes cavaleiros, tendem a possuir a resistência à magia. Porém, alguns membros dessa classe também podem possuir a habilidade montaria, novamente não é o comum. Rider, cavaleiro montado e espírito heróico de montaria. Expert em montaria capaz de domar bestas, sejam elas místicas ou mecânicas.
Riders são os servos com boa agilidade e também tendem a possuir uma boa sorte. Essa é a classe que geralmente possui maior amplitude de fantasmas nobres à sua disposição, embora o primário geralmente seja a sua montaria, ou veículo. Membros da classe Rider não possuem uma arma padrão, então um Rider pode possuir qualquer tipo de arma ou múltiplas armas para o combate. Tal como os Sabres, não necessariamente a montaria ou veículo de um Rider será seu fantasma nobre mais poderoso, apenas o principal. Obviamente, a habilidade inata da classe é a montaria, com pouquíssimos servos desprovidos dessa habilidade, como Annabone e Mary Reed. Não é anormal que Riders também possuam a habilidade de resistência à magia. Riders pertencem ao grupo dos 4 Horsemen. Não tem uma boa tradução de inglês para Horseman, que acaba virando cavaleiro em português, então vou chamar de Horseman por aqui. Ok? Ok. Os 4 Horsemen incluem, além dele, Assassin, Caster e Berserker. Caster. A descrição da classe é magos e espíritos heróicos da magia e feitiçaria. Adeptos da magia, sendo um dos poucos capazes de usar feitiço de alto calibre. Caster é preenchida por conjuradores principalmente, porém, intelectuais, pensadores também podem ser invocados como casters. São também os detentores de maior quantidade de mana entre as 7 classes base. Casters são geralmente a classe mais fraca em termos de combate entre as 7 classes principais em uma Guerra do Cálice. Em contrapartida, é a classe mais versátil entre as 7. Enquanto a maioria dos casters são conjuradores capazes de realizar feitiços que deixam magos modernos no chinelo, os casters que surgiram de escritores, pensadores e músicos podem ter habilidades que vão totalmente contra o padrão da classe. Servos como Hans e Shakespeare são inúteis em combate direto, porém são capazes de cumprir suporte a seu mestre a ponto deles serem capazes de rivalizar com servos. Enquanto casters como Babaj e Sanzang são capazes de confrontar sabres e lanças em combate corpo a corpo de igual para igual. Enquanto raramente um feitiço ou magia seja classificada como um fantasma nobre para a grande maioria dos casters, grandes rituais podem ser classificados como fantasmas nobres, por seu poder ou efeito. A maioria dos casters tem pouquíssimos fantasmas nobres, raramente ultrapassando 2, já que sua principal forma de combate acaba sendo a conjuração de magia, ou na capacidade de construir ou desenvolver armamentos mágicos. Casters têm como habilidade base construção de item e criação de território. Essas habilidades geralmente acabam se tornando um ponto essencial para a produção de esconderijos, a produção de item mágico e alquímicos. Alguns casters, como a Vicebron, são totalmente dependentes desse tipo de habilidade para lutar. Assassin. A descrição deles é matador silencioso, espírito heróico do assassinato. Extremamente habilidoso em cobertura, furtividade e operações silenciosas. Considerada a classe mais fraca em combate direto, incluindo sendo mais fraco do que o caster, assassins são, em sua maioria, espíritos heróicos malignos, o que não significa que são vilões. Qualquer dúvida, veja o vídeo de tendências. Lá eu explico sobre tendências de Fate. E também é a classe com maior agilidade entre as 7 classes básicas. Assassins são especialistas na arte de subterfúgio, assassinato, operações secretas ou meramente em matança. Tal como ocorre com membros da classe Rider, Assassins não possuem uma arma padrão, então qualquer coisa está valendo para eles, podendo usar qualquer forma de ataque, incluindo magia. Em uma situação normal, um Assassin não é capaz de rivalizar em combate corpo a corpo com qualquer uma das outras classes, especialmente os 3 cavaleiros. Porém, alguns Assassins possuem habilidades de combate que transcendem a sua classe, como Sasaki Kojiro, Li Xuan e o primeiro Hassan. A habilidade base da classe Assassin é o cancelamento de presença, que permite a eles realizar atividades de espionagem e ataques surpresas. Raríssimos Assassins não possuem habilidade de cancelamento de presença. Quando não possuem, geralmente é porque eles empregam outra forma para realizar os seus assassinatos ou espionagem, como o Mata-Hari, que utiliza de aparência e charme. Enquanto Assassins geralmente não tendem a possuir fantasmas nobres de alto poder destrutivo, eles geralmente possuem a capacidade de matar seus oponentes imediatamente, com seus fantasmas nobres. Berserker. Sua descrição é guerreiro louco e espírito heróico da fúria Berserker. Guerreiros enlouquecidos que perderam todos os seus traços de sanidade em troca de poder. Berserkers são a classe que possui os piores atributos entre as 7 classes básicas. Eles compensam isso com o encanto da loucura, a habilidade base da classe, que pode levar os ranks de todos os atributos de um Berserker em troca de sua sanidade, e parte de sua destreza manual.
O encanto da loucura em ranks baixos não afeta a mente ou a destreza de um berserker, e em níveis elevados faz com que ele perca a maior parte da sanidade e da destreza. A exceção à regra é o rank X, onde a razão não desaparece até que o gatilho da fúria seja ativado. Esse gatilho depende unicamente da história do espírito heróico para ser ativado. Berserkers, como Riders e Assassin, não possuem uma arma padrão, podendo usar qualquer tipo de armamento como seu fantasma nobre. Infelizmente, é normal que alguns Berserkers tenham um ou mais de seus fantasmas nobres selados ou incapacitados de serem utilizados devido ao encanto da loucura. Enquanto a maioria dos Berserkers possui um maior foco em força bruta e ataques físicos, existem aqueles que usam outras formas de ataque, como Kyorin e Fran, cuja principal forma de ataque é o elemento. Outros, como Kintoki, combinam os dois em um só. Ruler, portador de estandarte, que corretamente guia a guerra do Cálice Sagrado. Guerreiros virtuosos, invocado pelo próprio Cálice Sagrado, designado com o objetivo de supervisionar o ritual da Grande Guerra. Ruler é a classe que originalmente não poderia ser invocada por um mestre numa guerra do Cálice Sagrado. Sua função é observar a guerra do Cálice e impedir que ela saia do controle. Rulers adquirem selos de comando que podem ser usados em qualquer servo da Guerra do Cálice que o Ruler esteja supervisionando. Porém, os selos de comando não afetam servos que não tenham participado da guerra que ele foi invocado. A maior parte dos Rulers é composta de santos da igreja e de grandes governantes do passado, ou figuras associadas com a lei e justiça. Rulers não possuem uma arma padrão, portanto podem atacar com qualquer forma de ataque, que seja ela física, mágica ou outros. Avenger, vigilante e espírito da vingança, guerreiros vingativos que carregam ódio em seu passado. A encarnação do ódio em si, o lado negro do Cálice Sagrado. Esse é o conteúdo do Cálice. Avengers são uma classe oposta ao Ruler, e tal como eles, não deveriam ser invocados numa guerra do Cálice. Sua natureza é capaz de corromper o Cálice Sagrado com seu ódio. Assim como os Rulers, os Avengers podem atacar com qualquer tipo de armamento ou forma de magia. Sua habilidade inata dessa classe são a habilidade Avenger, correção do Oblivion e auto-reabastecimento de magia. A maioria dos Avengers são malignos, por necessidade, para manter o ódio fluindo dentro deles. Sem ódio, o Avenger pode eventualmente desaparecer, mesmo que ainda tenha mana sobrando. Na verdade, esse ódio é a razão pelo qual eles adquirem uma constante regeneração de mana sozinhos. Não é anormal que Avengers tenham alguma habilidade para causar maldições. Moon Cancer, título conferido àqueles que ameaçam o mundo da lua, aqueles que tentam invadir o núcleo do Seraph, o Câncer do Mooncell. A classe que só existe no mar de dados que é o Mooncell, como a descrição da classe já diz. Aqueles que ameaçam o Seraph, por corromper o sistema do Mooncell e conseguir sair impune. Enquanto originalmente a classe exclusiva para bebê, posteriormente a estátua de Ganesh também passou a fazer parte do grupo, assim como uma versão de verão da Kiara, que até mesmo alterou a carta que exclusivamente era só da bebê. O Moon Cancer adquire a capacidade de alterar o sistema do Mooncell, e até mesmo alterar a si mesmo, conferindo a si habilidades e poderes que estejam no banco de dados da Mooncell. Devido a isso, Moon Cancer não possui habilidades de classe base. Cada Moon Cancer pode adquirir habilidades únicas baseadas em seus próprios interesses. Obviamente, essa mesma capacidade de hackear o sistema e pegar habilidades que lhes são de interesse também permite ao Moon Cancer escolher a forma de ataque que ele quer empregar. Alter Ego, aspecto alternativo e personalidade partida de seu original. Ao invés de serem espíritos heróicos próprios, eles são personificações da emoção, dos desejos e de vários aspectos que pertencem a outros. Alter Egos são uma classe originária do Mooncell, similar ao Moon Cancer. Os primeiros Alter Egos foram servas artificiais criadas pela BB, por sincronizar múltiplos seres em um. Melt Lilith, que possui aspecto de Artemis, Sarasvati e Lotan, ou Passanlip, que possui aspecto de Parvati, Durga e Brunhild. Com isso, como base, também foram apresentados Alter Egos que são combinações, como Citonai, que compreende 3 deusas, e a Sheadoma, que compreende deuses malignos. Existências muito poderosas, como as Beasts,
são capazes de produzir alter egos por dividir parte de sua personalidade e materializá-la no mundo físico como um servo, tal como Kiara e Tiamat foram capazes de fazer. Foreigner, aqueles que extraem poder do além dos limites da compreensão humana, entidades de dimensões diferentes que são estrangeiros para a compreensão humana atual. Os principais representantes dessa classe são espíritos heróicos que quebraram os status quo de sua época, seja na arte, no mundo, na sociedade, comunidade, não importa. Aqueles que causaram grandes distúrbios são escolhidos pelos deuses do além do domínio, para tentarem invadir esse mundo. Porém, aqueles que são capazes de resistir a essa influência acabam por herdar parte do poder dos seres antigos. Devido a isso, a maioria dos Foreigner são combinações de espíritos heróicos e parte dos poderes de uma das criaturas dos mitos do Cthulhu. As exceções à regra são aqueles que vieram de outras dimensões, como a misteriosa heroína XX e a misteriosa Idol X-Alter, e os servos como Pequeno Príncipe, que originalmente seria da classe Voyager, e Koeskaya of Darkness. Esses servos em questão têm a habilidade de Foreigner, por suas habilidades e poderes vão além dos domínios humanos, ou de sua compreensão. Pretender, aquele que deram falsa representação, enganando e induzindo os outros a fazerem grandes feitos. Não uma falsificação ou uma cópia, mas alguém que engana até a própria alma para que tenha apenas o poder de realizar os feitos maiores do que o original. Pretender é a última classe lançada até então. Ela representa servos que não exatamente são combinações de espíritos heróicos, e sim um espírito heróico que passa tanto tempo em tentar herdar e imitar habilidades e poderes de outros espíritos heróicos que transcendem sua própria força e identidade. Até o momento, temos apenas 2 Pretenders, Oberon Vortinger e Hephaestion. Vortinger, que tomou a identidade do Rei das Fadas Oberon, e dele adquiriu novas habilidades e fantasmas nobres com isso, e Hephaestion, aliás, a irmã do Hephaestion, a dublê de Skander, que toma muito de suas características originais. Ela era chamada da classe Faker, porém, em essência, tanto a classe Faker quanto Pretender dá na mesma. O conceito das duas é igual. Ambos são falsificações, por assim dizer. Um indivíduo que finge ser outro e adquire as habilidades desse primeiro, mesmo não sendo ele. Agora que falei das classes e seus funcionamentos, vamos explicar o ciclo de vantagem e desvantagem. Porém, é importante salientar que esse ciclo de vantagens e desvantagens é mais uma questão de mecânica de jogo e representa apenas a vantagem e desvantagem em quesitos essenciais de classe. Muitos servos utilizam táticas ou habilidades que literalmente podem fazê-lo parecer membro de outra. Logo, enquanto é dito que um Lancer tem desvantagem contra Sabers em combate de curto alcance, servos como Kushulai e Karna são adeptos de combate de curta distância. Servos como o Vlad Extra não possuem mobilidade ou alcance com seus fantasmas nobres, e ainda assim são Lancers. O gráfico atual anda atualmente assim. Bom e velho pedra, papel e tesoura. Originalmente tínhamos apenas 2 ciclos de combinação, atualmente temos 4. Shielder não possui fraquezas, nem vantagens contra ninguém, já que sua função é defender. Ela não é capaz de provocar dano extra em ninguém, mas ninguém é capaz de provocar dano extra nela. Saber. Ele tem vantagem contra Lancer e desvantagem contra Archers. Sabers tem dificuldade de confrontar oponentes de ataque de longo alcance e tem vantagem contra armas de haste dos Lancers. Relembrando, essa é a lógica da Tip Moon ou da DW. Fire Emblem tem uma visão distinta, onde o usuário de lança tem vantagem contra a espada, justamente pelo alcance extra da lança. Sabers também provocam menos dano contra Rulers, já que Rulers são responsáveis por supervisionar a Guerra do Cálice. Essa regra se inclui para os Archers, Lancers, Riders, Assassin e Caster. Portanto, não vou me repetir nelas. Archer. Eles têm vantagem contra Saber e desvantagem contra Lancers. Archers podem aproveitar a vantagem de alcance contra os Sabers, porém eles têm dificuldade para lidar com a mobilidade e alcance dos Lancers. Lancers, eles têm vantagem contra Archers e desvantagem contra Sabers. Enquanto Saber tem dificuldade para lidar com as táticas dos Archers, Lancers podem se mover com mais habilidade e velocidade e romper as táticas dos Archers. Porém, precisam manter o combate em médio alcance contra os Sabers, caso contrário estarão em desvantagem. Riders.
Eles têm a vantagem contra Caster e desvantagem contra Assassins. Enquanto não existe uma razão muito ideal para esse segundo ciclo de fraquezas, como mencionei no vídeo anterior, recentemente pude imaginar outras possibilidades, como a capacidade da maioria dos Riders de se deslocarem em grande velocidade, superior dos Lancers, que impede os Casters de conseguirem tempo para reagir com magias contra os Riders. A fraqueza contra Assassins, possivelmente, pois dependem do tipo de montaria ou veículo de mobilidade do Rider para se esquivar de ataque surpresa de Assassin, e isso pode prejudicá-los. Casters. Eles têm vantagem contra Assassin e desvantagem contra Riders. Casters têm vantagem contra Assassin, pois possuem muitos meios de detectar e localizar um Assassin em seu movimento, até mesmo prever seus movimentos e planos. E são fracos contra Riders, pois geralmente não são capazes de manter a distância necessária para lutar contra um inimigo com grande mobilidade, ou ter que lidar com duas coisas ao mesmo tempo, o Rider e sua montaria. Assassins. Eles têm vantagem contra Riders e desvantagem contra Casters. Capazes de grande agilidade, superior à da maioria das outras classes, e capacidade de infiltração, eles podem atacar os Riders em sua montaria ou veículo. Em contrapartida, sendo uma das únicas duas classes que não tem por default resistência à magia, eles são totalmente vulneráveis às magias dos Casters. E terminando as 7 classes principais, Berserker, que é fraco contra todos e tem vantagem contra todos. Eles sofrem um pouco mais de dano do que eles causam, ainda assim você pode considerar eles o Coringa das classes. Entre as 7 classes básicas, Berserker é o único que é capaz de causar dano extra nos Rulers, pois regras não foram feitas para Berserkers. Em contrapartida, Berserkers são vulneráveis contra os Foreigners, pois em sua loucura eles são vulneráveis aos poderes empregados pelos mitos do Cthulhu. A razão pelo qual os Berserker é o Coringa é porque eles não empregam táticas que possam ser contra-atacadas de forma normal. Em contrapartida, por seu instinto destrutivo, eles não se defendem apropriadamente, e por isso são vulneráveis a todo mundo, exceto Shielder. Rulers são resistentes contra ataques de Sabers, Archers, Lancers, Riders, Casters e Assassins. Tem vantagem contra Mooncancer e desvantagem contra Avenger. Como governante do sistema da Guerra do Cálice, eles têm vantagem contra aqueles que participam dela, mas são resistentes apenas, não causando dano extra, pois a função deles é supervisionar e não derrotar as pessoas que ele está vigiando. A única exceção à regra é o Berserker, como mencionado anteriormente. Eles têm vantagem contra Mooncancer, pois se Rulers são designados para corrigir a guerra, eles são como um antivírus de computador contra um vírus de computador, nesse caso, o Mooncancer. E os Rulers são fracos contra os Avengers, pois apesar de terem a obrigação de corrigir a Guerra do Cálice, os Avengers estão dentro do sistema da guerra funcionando da forma como deveriam. Logo, o Ruler não tem poder sobre eles. Avenger tem vantagem contra Ruler e desvantagem contra Mooncancer. Como agentes da vingança que existem dentro do sistema da guerra, eles não podem ser corrigidos pelos Rulers, pois sua função não vai contra o sistema posicionado pelo Cálice Sagrado. Por outro lado, por fazerem parte do sistema interno da Guerra do Cálice, eles são vulneráveis à habilidade de alterar o sistema do Mooncancer. Mooncancer tem vantagem contra Avengers e desvantagem contra Rulers. Se o Ruler não pode afetar o Avenger por estarem dentro do sistema, o Mooncancer é capaz de afetá-los por corromper o sistema, como um verdadeiro vírus de computador. Por outro lado, o antivírus Ruler sempre dá conta deles. Foreigner tem vantagem contra Berserkers, outros Foreigners e Pretender, tendo desvantagem contra Alter Egos. Aqueles com um poder além da compreensão humana são resistentes aos ataques dos Berserkers, já que eles foram capazes de resistir à loucura muito mais intensa dos mitos do Cthulhu. E graças à sua capacidade de atacar a mentalidade, eles são capazes de fraturar com muita facilidade a pouca personalidade que restou nos Pretenders, já que eles tentam emular outras pessoas. Por outro lado, os Alter Egos, que nasceram do ego, são a manifestação do mais forte traço humano, ou pelo menos da personalidade, que é resistente ao ataque dos mitos do Cthulhu. Como a maioria dos seres dos mitos do Cthulhu são inimigos uns dos outros, os Foreigners são vulneráveis uns aos outros. Alter Egos tem vantagem contra Foreigners e vantagem de ataque apenas contra os Four Horsemen, e tem desvantagem contra os Pretenders.
além de desvantagem de ataque contra os 3 cavaleiros. Sendo manifestação do ego concentrado apenas em si mesmo, os alter egos não tentam entender a natureza alienígena dos Foringner, apenas os destroem da forma mais eficiente para eles. Em contrapartida, como entidades opostas a eles, o alter ego não é capaz de enfrentar o falso ego do Pretender. Não existe uma razão clara de por que o alter ego tem vantagem contra os 4 Horsemen e desvantagem contra os 3 cavaleiros, apenas no ataque. Pretender tem vantagem contra alter ego e vantagem de ataque apenas contra os 3 cavaleiros, e desvantagem contra os Foringners e desvantagem de ataque exclusivamente contra os 4 Horsemen, com exceção do Berserker. Pretender finge ser outros, e através disso eles são forças opostas ao alter ego, e são capazes de manifestar o aspecto único de um ser, ou mesmo de vários deuses ou entidades em um só. Logo, eles não são capazes de se adaptar à natureza alterada do Pretender. Porém, por terem um ego praticamente nulo, já que eles emulam outros, eles são vulneráveis aos ataques de insanidade dos Foringners. Tal como o alter ego, não existe uma razão exata pelo qual o Pretender tem vantagem de ataque contra os 3 cavaleiros e desvantagem contra os 3 dos 4 Horsemans. E por hoje é isso. Essas são as classes, a relação de vantagem e desvantagem e a explicação mais próxima que eu consegui em termos de lore. Pelo menos que eu encontrei e que teoricamente faz sentido. Bem, é isso pelo vídeo de hoje e... agora que eu parei pra pensar, não foi nesse vídeo que começou o caso da Kia?